Eu sou Levi Quaresma, sou membro da Academia Campista de Letras desde 1979, há 41 anos. Portanto, eu me lembro que, na época, a Academia Campista de Letras estava passando por uma fase meio paralisada e o nosso grande companheiro, Dr. Fernando Silveira, me convidou, como também convidou a outros membros da comunidade para entrarem para a academia, porque a academia estava para receber a visita do professor Arnaldo Nisquier, que era secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, e precisava apresentar o seu quadro já recomposto. A nossa Academia Campista de Letras, que tem como a nossa presidente a doutora Wanda, que merece todos os nossos aplausos pela sua iniciativa nestes tempos de isolamento e de pandemia, apresentar esse projeto, a ACL em Casa. Então, cada um, membro da academia, apresenta o seu patrono. Todos nós sabemos que a Academia Campista de Letras segue o formato da Academia Brasileira de Letras, ABL, que, por sua vez, segue o modelo da Academia Francesa, com 40 membros, reuniões semanais. O meu patrono se chama o Bispo Azeredo Coutinho, José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho. E quem foi o Bispo Azeredo Coutinho? Primeiramente, eu me lembro do nosso grande colega da academia, já falecido, Valdir Carvalho, que tem entre as suas obras uma que tem como título o seguinte: Gente que é nome de rua. Então vamos situar primeiro quem é Azeredo Coutinho no espaço da nossa cidade de Campos dos Goytacazes. É exatamente a praça que é denominada em sua homenagem Praça Azeredo Coutinho, que se situa no mercado municipal, exatamente na confluência das ruas Barão de Amazonas com João Pessoa. Quem vem pela João Pessoa cruza a rua Barão de Amazonas, na parte do mercado municipal que está mais próximo da catedral, atravessa aquela praça e, para chegar na Beira Valão, na Avenida Rio Branco, exatamente no início da Ponte Rosinha, que tem esse nome carinhoso, mas se chama Ponte Leonel Brizola. Então, aquela praça que fica exatamente no segmento da rua João Pessoa, para quem vai para o mercado municipal, ao invés de dobrar na rua Amazonas, se cortar, está passando pela Praça Azeredo Coutinho. Quem foi Azeredo Coutinho, José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho? Ele nasceu na nossa cidade, em Campos dos Goytacazes. Naquela época não tinha esse nome, o nome da nossa vila de São Salvador dos Campos dos Goytacazes, enquanto São João da Barra se chamava São João da Praia da Paraíba do Sul. E, com 6 anos, ele se mudou com a sua família para o Rio de Janeiro. Era o pai dele, o avô deles, eram abastados proprietários, senhores de engenho. Naquela época não existia ainda esse formato de usina de açúcar. Todos nós sabemos que as usinas nasceram dos engenhos, que na época colonial apresentavam a configuração do quadro econômico da nossa nação. Então, o primeiro ponto que merece destaque, a nosso ver, é situar a pessoa de quem algum pesquisador esteja falando na sua época. Então, o Azeredo Coutinho viveu na época colonial. Isto é muito importante porque o nosso trabalho é apresentar em ligeiras pinceladas. Não podemos nos esquecer que os nossos colegas que nos antecederam nesse projeto, a CL em Casa, falaram cerca de 4, 5 minutos, no máximo 10. Então, é apenas para traçar em ligeiras pinceladas o quadro desta pessoa tão ilustre, de personalidade tão marcante, tão multifacetada quanto o Bispo Azeredo Coutinho. Com 6 anos, os seus pais resolveram se mudar para o Rio de Janeiro. Os seus pais eram abastados, como já falei, e integravam a chamada aristocracia rural daquela época. A sua mãe era filha do tipo denominado à época o governador da vila, e o seu pai veio da nobreza, tinha parentes muito importantes
lá em Portugal. Com 6 anos, ele já começou a estudar lá em São Paulo. E sempre, desde criança, demonstrou uma vocação para a carreira eclesiástica. Quando ele já estava com a sua mocidade, a sua mãe já tinha falecido, e com a morte de seu pai, ele voltou para Campos para cuidar das propriedades rurais, ele que era o mais velho. Naquela época ainda existia, achei interessante, na releitura que fiz dos textos que existem, muitos desses textos de pesquisas acadêmicas, naquela época vigorava ainda o sistema de primogenitura, e ele, por muito tempo, mais de 10 anos, ficou cuidando das propriedades da família, até que, em obediência à sua vocação sacerdotal, o seu pai ainda era vivo, ele consultou um primo dele que morava na corte, o que ele achava dessa carreira, e pediu a opinião desse primo dele. O primo dele disse o seguinte, que se ele pretendia exatamente seguir a carreira sacerdotal, que o melhor é que ele o levasse para a Universidade de Coimbra, porque com os estudos que lá faria, ele poderia ter muito mais sucesso na sua realização pessoal, não só na carreira eclesiástica, como também ocupando cargos de administração na corte. Ele chegou, portanto, com 33 anos em Portugal, para a Universidade de Coimbra. Lá se formou em Direito Canônico, estudou as matérias, inclusive de Economia. Há uma observação que, na época, só a Universidade de Coimbra que tinha esses estudos de Economia e de Matemática, e alunos iam para essa universidade para exatamente aprender administração. Esses conhecimentos foram de muita utilidade na sua vida posterior, uma vez que anos depois, ele foi nomeado como bispo de Olinda. Não podemos esquecer que em Pernambuco, Olinda, nessa época, tinha uma importância política e econômica maior do que de Recife, que depois passou a ser a capital. E ele veio com a condição de poder instalar um seminário lá em Olinda. Pois ele, aqui chegando, instalou esse seminário, que foi considerado por muitos escritores, alguns escritores da época, como Gilberto Freire, como um colégio de excelência na formação nacional. É preciso notar também que a sua vida, que passou por 58 anos do século, dos anos de 1700 do século XVIII, nessa época, as ideias dele, que foram no sentido de conciliar o seu sentido de ordem, de disciplina, com as ideias do iluminismo, que naquela época, dos anos de 1700, segunda metade dos anos de 1700, coincidiu exatamente com a Revolução Francesa, em 1789, a independência dos Estados Unidos, uns 13 anos antes, em 1776, e, na verdade, alguns críticos das suas posições muito rígidas e, por que não dizer, sem um protesto vigoroso contra o sistema de escravatura naquela época, eu penso que esses críticos não fazem justiça porque pretendem julgar uma pessoa fora da sua época. É preciso lembrar que o nosso grande escritor Monteiro Lobato também não escapou dessas críticas, sendo considerado até escravagista só porque na sua obra muito importante ele teria deixado escapar expressões que demonstrariam um preconceito racial. Mas o importante é que o nosso patrono da cadeira 39 da Academia Campista de Letras, que tenho a honra de ocupar esta cadeira que tem como patrono, eu chego mesmo a dizer, se me fosse dado à época escolher qual o patrono que eu gostaria, eu teria escolhido ele, pela sua personalidade, que conseguiu reunir numa só ação um homem de pensamento. Ele escreveu muitas obras, inclusive obras de economia sobre a formação do preço do açúcar, e conciliando as atividades de bispo com as atividades de administração. Ele chegou logo em Pernambuco e passou a ocupar
a presidência da junta governativa. É preciso lembrar que naquela época não existia ainda o cargo de prefeito. Não, a nossa cidade de Campos, por exemplo, em 1906, não tinha prefeito ainda, e não tinha ainda a Câmara de Vereadores. E ele, muito rígido, muito severo, passou a enfrentar, inclusive, resistência das elites locais, porque ele demonstrou posições firmes, inclusive na educação. Ele foi, então, um educador, foi um homem de Estado, governante e da Igreja Católica. Quando ele chegou em Olinda, ele enfrentou uma resistência logo no início do seu bispado com uma ordem religiosa de Sacramento, que começou discordando de uma das suas medidas do deslocamento através de uma procissão para uma outra igreja, e ele, muito exercendo a autoridade, hoje se diria um autoritário, é outra coisa que é preciso distinguir. Uma coisa é ser autoritário, outra coisa é exercer a autoridade. Ele nunca abriu mão de sua autoridade e por isso enfrentou resistências, e acabou que essas denúncias contra si chegaram na corte e ele acabou recebendo ordens para retornar para Portugal. E entre as suas obras de economia e inclusive de formação do preço do açúcar, ele demonstrou muitos conhecimentos e com um cuidado com as classes, a classe inferior, que naquela época não eram nem os trabalhadores, eram os escravos, mas sempre defendendo, mas conciliando com as suas ideias de manter a ordem. Ele enfrentou essa dificuldade, apresentou uma defesa em mais de 100 folhas e acabou indo para Portugal, voltando para Portugal, onde foi designado para ser bispo da cidade de Elvas, e na sua carreira ele também apresentou duas posições singulares. Ele foi, primeiramente, deputado do Santo Ofício, que era a Inquisição, e acabou sendo nomeado inquisidor-geral do Reino de Portugal. E a outra questão interessante é que muitos o acusam de indisciplina, porque, como ele sendo um religioso, ele pertencia à maçonaria. Eu não tenho autoridade intelectual para falar nada sobre a maçonaria, não conheço, mas não posso deixar de manifestar, de expressar a minha admiração pelo trabalho magnífico que esta entidade, dita entidade secreta, representou a partir da sua atuação na independência do nosso país, que foi decidida pelo Dom Pedro I, mas com o aconselhamento, não é, de José Bonifácio, e todos nós sabemos que à margem da história oficial, o que se sabe é que a nossa independência de Portugal em 1822 só se tornou concreta pela participação dessa entidade que não conheço, mas que tenho essa admiração pelo sentido de serem os maçons, aliás, a própria denominação maçom, quer dizer, pedreiros, chamados pedreiros livres. E há uma curiosidade muito interessante de como o bispo Azeredo Coutinho conseguiu conciliar com a sua habilidade as suas ideias de obrigações religiosas, que eram, na época, no sentido de combater a maçonaria, e como que ele também conseguiu participar. Não a ponto de serem justas as acusações que foram feitas contra ele, de no seminário de Olinda, ele que seguia o iluminismo da época dos escritos de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, Diderot, d'Alembert, que são considerados os enciclopedistas da Revolução Francesa, que trouxeram novos ares a partir da tríade da liberdade, da igualdade e da fraternidade, combatendo, portanto, o absolutismo real, com toda aquela história interessante da Revolução Francesa, do terror, de Robespierre, de Danton, de punições pela guilhotina. Então nós temos que situar a vida e as ideias do bispo Azeredo Coutinho nessa época colonial. Então ele não chegou a participar da história do nosso país nem na fase imperial, as três grandes fases da nossa história: a era colonial, a era imperial e a república. Ele morreu em 1821, portanto, um ano antes da independência do país, e os vários movimentos de liberdade, lá em Pernambuco mesmo, na Bahia,
José Joaquim da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, em Minas Gerais, exatamente consistia em ideias que o bispo Azeredo Figueiredo tinha de defender a economia colonial, que daria, inclusive, muita riqueza a Portugal, mas sem perda do sentido de ordem que lhe cabia não só como autoridade eclesiástica, como autoridade do governo, da administração, ele que, como disse, foi presidente da junta que governou Pernambuco naquela época, com uma atuação muito importante na área da educação. Há obras, eu não quero esgotar o tempo que foi previsto, mas há obras que falam no seu apagamento. Essa obra, por exemplo, um trabalho acadêmico de Daniela Miranda Santos e Ana Palmira Bittencourt Santos Casimiro, da Universidade Estadual da Bahia, falava no apagamento da memória. Por que os historiadores não fizeram justiça ao bispo Azeredo Coutinho pela sua atuação educacional, que serviu inclusive de embrião para a criação inclusive dos cursos jurídicos do Brasil, que aconteceu em 1827, portanto, ele morreu em 1821, 6 anos depois, com as ideias libertárias que ele trouxe para o nosso país, a partir do modelo da Universidade de Coimbra, e que serviu, como disse, de modelo à criação dos cursos jurídicos do nosso país, em 1827, nos 2 locais, primeiro em São Paulo, Vila de São Vicente, e em Pernambuco. Lá em Olinda foi uma das 2 primeiras faculdades, no dia 11 de agosto de 1827. De sorte que é uma figura que é combatida pelos que não conseguem entender a riqueza da sua multifacetada personalidade de governante, de líder religioso e de educador. E nós temos, para retratar, um trecho de Gilberto Freire, na sua obra Sobrados e Mucambos, em que ele diz o seguinte, dando um parecer sobre o grande educador e administrador educacional que foi Azeredo Coutinho. Disse Gilberto Freire: num tempo em que a regra era se tratar o menino como um demônio passada a fase de ele ser adorado como um anjo, que era até os 5 anos ou 6 anos, Azeredo Coutinho insistia a favor dos pobres, dos pardos serem tratados como criaturas simplesmente humanas. As crianças perguntadoras, por exemplo, que eram talvez as mais hostilizadas pelo sistema patriarcal, como pelo jesuítico, vendo-se na curiosidade o desrespeito ao mais velho, a malícia e a perturbação daquela suprema faculdade angélica, que era a memória, o bispo de Pernambuco recomendava que de nenhuma sorte o adulto desse a ideia de que a tinha por inoportunas nas suas muitas perguntas, antes, pelo contrário, convém dar-lhes mostras de gosto em responder-lhes. Então, esse é um pequeno retrato da personalidade de Azeredo Coutinho, sempre um homem acima do seu tempo, mas que deve ser julgado pelo sistema colonial que nós temos a honra de integrar a cadeira que o tem como patrono. Nós vamos respeitar o horário, o tempo de duração desta nossa contribuição, embora ficamos fascinados. Passei a fazer uma releitura dos escritos que já possuía sobre Azeredo Coutinho, e é realmente uma figura muito importante na história da educação do Brasil e na história política do Brasil, conciliando, como disse, essas vertentes muito interessantes. Ele acabou, no final da sua vida, o Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição, de que ele era um inquisidor-mor de Portugal, acabou extinto, e ele acabou sendo reconhecido pela forma, pela maneira como ele conduzia os negócios da Igreja, do Estado e da educação. Então, em ligeiras pinceladas, estas são as considerações que eu poderia fazer dentro do tempo limitado de apresentação dessa figura fascinante que foi o bispo Azeredo Coutinho.